Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus, porque estamos aqui mais um dia para aprendermos sobre o Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde em nome de Jesus e que o doce Espírito Santo traga a revelação da palavra dEle, da vontade dEle para nós, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre aprender com o sofrimento. O sofrimento muitas vezes nos faz bem quando nós amadurecemos e quando nós não nos limitamos diante dele, pois quando nós não nos permitimos ser abatidos por ele, pelo sofrimento, nós passamos a ter um olhar diferenciado sobre a vida e principalmente sobre o nosso próximo, nos tornando mais compreensivos e nos colocando no lugar do outro. A Bíblia nos mostra alguns tipos de sofrimento. Um deles é o de Ló. Ló, ele sofreu por conta das suas escolhas. Escolhas erradas, escolha pela aparência, o que trouxe destruição para a sua família. Ló perde tudo o que ele conquistou e a sua descendência colhe os frutos dessa escolha de Ló. Outro que nós podemos ver é Davi. Davi, ele sofreu as consequências dos seus atos pecaminosos, mas nesse momento Davi aprende que a presença de Deus é muito mais importante do que suas conquistas e do que os seus desejos. E nesse momento, Davi se volta para o Senhor, em buscar ao Senhor o perdão, em confissão, em arrependimento, e aprende a valorizar o que é mais importante na vida de qualquer pessoa, que é a presença do Senhor, muito mais do que bens ou do que prazeres. Davi aprende nesse momento e ele busca ao Senhor e ele encontra o favor do Senhor. Outro que nós vemos é o cego de nascença. Ele sofreu para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. A Bíblia afirma que nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas aquela situação em que ele se encontrava, em que ele vivia, era para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dele. Jó também. Jó sofreu sendo provado, o que levou ele a conhecer a Deus pessoalmente. Pois Jó conhecia de ouvir falar, Jó conhecia de cumprir os rituais. Para quê? Para que ele não fosse castigado por esse Deus que ele conhecia de ouvir falar. Mas a partir daquele sofrimento, Jó passa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Algo sobrenatural aconteceu na vida de Jó através daquele sofrimento. E outro exemplo, e creio eu, o maior de todos os exemplos, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu por obediência. Jesus não estava sofrendo por ter feito escolhas erradas. Jesus não estava sofrendo por ter pecado. Jesus não estava sofrendo porque ele precisasse manifestar a glória de Deus em alguma área da sua vida. E nem porque ele precisasse conhecer a Deus como Jó, mas ele estava sofrendo o preço da obediência em favor da humanidade, em favor de cada pessoa deste mundo. E a Bíblia fala que ele abriu mão de si mesmo, do seu próprio bem, para o bem de outros, em favor de nós. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou até a forma humana, deixando de ser Deus. Ele foi ridicularizado, rejeitado, machucado. Ele humilhou-se até a morte de cruz. E a coroa que ele usou enquanto ele esteve aqui na terra foi a coroa de espinhos. E tudo isso não foi para torná-lo melhor
ou para fazê-lo mais Deus. Não, de forma nenhuma. Tudo isso foi por mim e por você, para que nós tenhamos vida, e uma vida com abundância, uma vida completa, como diz lá em João 10:10. Tudo começou pelo amor do nosso Pai, que está nos céus, entregando o seu único filho. João 3,16 fala isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Pai que está nos céus também sofreu a entrega de seu único filho, por amor a nós, para que nós nos tornemos filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Aleluia! E Jesus, como filho, ele foi obediente. Quando está no momento mais difícil da sua vida, em que ele seria morto, profundamente angustiado, a palavra do Senhor fala que a alma dele estava angustiada até a morte. Era tudo muito difícil. Jesus, ele queria se ver livre daquele sofrimento. Ele então ora ao Pai, 3 vezes a mesma oração, afirmando que tudo era possível ao Pai e que se houvesse como, que ele fosse livre. Mas diante de tudo isso, mesmo diante de toda aquela dor, daquele sofrimento, ele diz para o Pai, que seja feita a tua vontade. E por que ele fala isso? Mesmo suando ali gotas de sangue, o anjo vai confortar o Senhor Jesus de tanta dor, de tudo que era tão difícil que ele estava vivendo naquele momento. Ele escolheu confiar na vontade do Pai, pois ele sabia que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, mesmo que aos nossos olhos visíveis não pareça ser, porque é muito difícil quando estamos dentro do sofrimento, dentro de uma situação complicada, enxergarmos com os nossos olhos físicos de que algo bom pode acontecer, algum proveito pode ser tirado daquilo ali. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você está enfrentando neste momento, mas aproveite essa situação para aprender. Seja por escolhas erradas, como Ló, comece a partir de hoje a pedir ao Senhor para conduzir os teus passos, para conduzir você, lhe dando sabedoria para escolher e saber lidar com as consequências das escolhas passadas, alinhando-as. Eu sei que não é fácil, mas pior é você ficar paralisado e permitir, como Ló, que as coisas se tornem ainda pior. Seja as consequências do pecado como Davi, busque ao Senhor de todo o teu coração, em confissão, em arrependimento, deixa o pecado, deixa as práticas pecaminosas e experimente o maravilhoso perdão do nosso Pai, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Seja uma situação em que não foi suas escolhas, não foram escolhas erradas, não foi pecado cometido, como aquele cego de nascença. Então busque o Senhor com confiança, para que Ele manifeste a glória dEle nessa situação que você está vivendo, para que o nome dEle seja glorificado e você receba a bênção do Senhor na tua vida. Seja como Jó, provado pelo Senhor, para que você passe a conhecê-lo de verdade. Talvez você precise aprofundar no Senhor, talvez precise conhecer Deus de verdade. E o Senhor tem permitido isso, provado você, provado o teu coração. Então mergulhe na presença do Senhor, conheça-o profundamente em nome de Jesus. Ou seja, como nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que aprendeu através da obediência, que aprendeu que a obediência
é muito importante para que outros sejam abençoados, para que outros experimentem da maravilhosa graça do Senhor Deus, o nosso Pai que está nos céus. E isso está lá em Hebreus 5, do versículo 7 ao 9, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podiam livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Deus ouviu a oração do Senhor Jesus. Deus ouve a tua oração. Ele ouve as nossas orações. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus sabia naquele momento o quanto a obediência era importante. Se Jesus não tivesse obedecido, nós não teríamos a salvação que nós temos hoje. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus nos ensinou o valor da obediência para que hoje, nós sejamos salvos através dele. Ele é o autor da nossa salvação e ele nos ensina esse valor, que é o valor da obediência. Obedecer ao nosso Pai que está nos céus. Para quê? Para que outras pessoas também experimentem dessa graça, dessa salvação, desse amor do Senhor. Então, muitas vezes, o que nós estamos passando é só para que outra pessoa seja alcançada pelo Senhor, por essa maravilhosa graça dele. E o que nós precisamos nesse momento? Só obedecer. Como o Senhor Jesus, confiar no nosso Pai que está nos céus, na vontade dele, que nós podemos ter certeza, é a melhor, sempre é a melhor, boa, perfeita e agradável. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você aprenda com este momento difícil, aprenda com essa situação difícil, com esse sofrimento, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.